diz: Josafá, não temas, esta peleja não é tua, senão de Deus. Coloque os cantores na frente. Quando os cantores começaram a louvar, a resposta de Deus veio. E hoje, aqui nessa noite, a resposta de Deus veio. Só quem crê que a resposta de Deus veio. Não temas. E Josafá foi vitorioso. Sabe quantos dias eles ficaram carregando ouro, tecidos, alimentos? 3 dias os israelitas conseguiram levar alimento, conseguiram levar tudo. Por quê? Porque Deus deu a vitória através de um louvor. Paulo estava na prisão, que é a segunda prisão. Paulo passou por 3 prisões, como a última de Roma. Eu vou pregar aqui o texto, eu vou ser rápido. Não serei cansativo para vocês não, mas olhem bem para cá. Paulo estava na prisão. Aqui tem o Rafael, que é advogado, os irmãos já sabem bem. Dentro do código romano, o réu não poderia levar 40 chicotadas. Paulo levou 39. Por que ele levou 39? Porque ele chegou ali já falando de Cristo, pregando o Evangelho. Depois eu vou falar aqui. Aí Paulo, era meia-noite, Paulo ali reunido. Irmãos, aqui em cima do telhado, acima do telhado é uma prisão. Aqui é outra prisão, aonde Paulo ficou num tronco. Você entra nessa igreja, sai dessa igreja, não tem uma perseguição, não tem nada. Você serve a Cristo livremente. E às vezes eu olho bem assim, esse meu quase 50 anos de pastoreio, servindo a Deus, eu olho bem assim, os pregadores, levante a mão, abraça o seu irmão, cai aí no chão, rola aí no chão. Mas num culto desse, o crente não deu ainda glória, se eu pegar na mão dele eu vou cair morto. Mas nessa noite aqui, dá para pegar na mão de alguém para ver se ele está vivo ou morto nessa noite? Fala assim: eu estou vivo, meu irmão, e você está vivo? Glorifique a Deus e dê um brado de aleluia, porque Ele está aqui. Malaya Sulime clama, glorifique a Deus. Paulo louvava a Deus, o cárcere foi abalado, mas nenhum dos presidiários fugiram. Eu fiz 10 anos, eu fiquei no primeiro tribunal de júri da capital, 10 anos julgando bandidos e criminosos. Quantos eu vi descer para o Carandiru? Vocês não têm dó da gente, não tem misericórdia. Mas aqui Paulo, perante a lei, ele não devia nada, é por pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Esses 20 anos é porque alguém pregou o Evangelho. Esses 20 anos é porque alguém trouxe almas para cá. Esses 20 anos é porque alguém orou. Esses 20 anos é porque alguém sofreu. E essas portas permanecem abertas até a volta de Jesus Cristo. E mais almas se chegarão aqui, mais almas se agregarão. Mas não fuja na hora da prova, da luta. Seja fiel à tua igreja. Malaya Sulime clamas. Olhem para cá. E Paulo ali louvava a Deus, diga louvor. Então olha bem, o louvor ali ganhou mais uma batalha. Louvor abre prisão, ganha a batalha e expulsa demônio. Expulsa. Davi estava no campo, Saul estava sendo atormentado por um demônio. Aí Davi falou assim, ou Saul falou:
procure alguém no meu reino que saiba tocar e tocar bem. Quando ele tocar, o demônio vai embora. Quem é que eles acharam? Davi. E Davi estava na presença de Saul. Conforme Davi tocava, os demônios iam embora. Nessa noite aqui, louve. Lá no teu lar, aonde você estiver, louve. Amém? Leiamos aí o texto que eu li. E ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunho. Deixa eu explicar aqui. A igreja de Atos, ela teve o seu período histórico, 30 anos. Quantos anos? 30 anos. No seu período histórico aqui, a igreja de Atos, ela teve um crescimento, A igreja, preste bem atenção, a igreja durante o período do Império Romano, durante o período dos 300 anos quase do Império Romano, a igreja foi massacrada, a igreja foi perseguida. Hoje eu olho assim um ventinho que bate, a pessoa fala: não quero mais ser crente, não quero mais ir na igreja, não quero mais cantar. A igreja foi massacrada, a igreja foi perseguida. Os cristãos, quando Nero estava lá em cima, com a sua lira, tocando, Nero colocou fogo em Roma. Os 14 bairros de Roma, aonde estava ali Roma localizada, 10 pegaram fogo e 4 não. Por que 4 não? Nesses 4 morava crente judeu. Olha aí a proteção de Deus. Aí Nero falou assim: foram os cristãos e judeus que colocaram fogo em Roma. Aí Nero falou assim: olha, perseguimos eles. Crentes eram colocados em cruzes, jogava piche e queimava os cristãos. Mas o diabo não conseguiu sufocar a igreja. Ele não conseguiu calar a boca da igreja e não vai calar a boca da igreja. A igreja ainda tem um dono. Você pode glorificar aí, ele está aqui. A igreja tem um dono que cuida dela. E esse dono não vai abandonar a igreja. Haja o que houver. A igreja sofreu muitas perseguições, mas a igreja ainda permanece viva. A igreja não está caída, a igreja está em pé. Roma, os imperadores acabaram, os grandes reis surgiram, acabaram, mas o nosso Cristo, Ele vive para sempre. O nosso Cristo permanece eterna. Pode glorificar, olha a presença dEle hoje aqui. A igreja primitiva, ali ele falou: fica em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém. No capítulo 2, é derramado o Espírito Santo. É derramado o quê? Jesus ainda batiza com o Espírito Santo? Só os batizados, levante a mão e dê um brado de aleluia e glória. Os que são batizados, glorifiquem a Deus. Olhem para cá. Ali, quando a igreja recebeu essa porção do Espírito Santo, a igreja estava limitada ao judaísmo, porque ela estava dentro de Jerusalém,
ela estava dentro de Jerusalém. Mas quando eles receberam o batismo, ali eles começaram a pregar a palavra. Porque ele disse: cá em Jerusalém, até Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Ali, quando eles estavam ali, eles começaram já por Jerusalém. Aí Jerusalém quer dizer o quê? Um estado. Depois eles vêm para a Judéia, cidade. Depois até os confins da terra. Agora olhem bem para cá. Eles não ficaram inertes. Eu pergunto, se esse grupo aqui, cada um trouxer amanhã mais um, não vai caber. Não vai? Mas você é uma testemunha aos seus vizinhos, à família. Estamos falando da existência da igreja, então estou baseando nesse texto. Está dando para entenderem? Os vizinhos, parentes e amigos. Irmãos, olha aqui. Eu trabalhava dentro do gabinete do prefeito, e eu saía de lá, eu ia para a rua direita pregar. Eu vi muitos frutos. Outro dia eu estava na rua e fui evangelizar o moço. Esse moço falou: eu não creio em Cristo, não creio em nada. Eu fui insistindo com ele, falando. Lá dentro da faculdade, você vai encontrar muitos ateus, muitos materialistas, ideologia de gênero, mas você está lá como testemunho. Não se omita, não deixe que aquilo venha enraizar em você e sufocar a sua fé. Mas hoje aqui, Deus está lhe revestindo para você lá pregar o evangelho como testemunha viva. Paulo diz lá em Romanos: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de... Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se colocar as mãos sobre os enfermos, serão curados. E ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a toda criatura. O evangelho começou em Jerusalém. De Jerusalém desceu para a Judéia, da Judéia para Samaria, de Samaria para Antioquia, de Antioquia para Roma, e de Roma chegou até nós. Mas porque alguém foi testemunha. É ótimo estar aqui sentado, é ótimo estar louvando, é ótimo estar ouvindo uma mensagem que venha confortar a minha alma. Mas agora eu quero ver você lá fora. Aqui no devocional do culto, a irmã leu o Salmo 100. Salmo para mim é o meu relacionamento com Deus, é a minha oração e o meu louvor. Quando você lê Salmo, pense nesses três elementos: o meu relacionamento, a minha oração e a minha adoração. Amém? Amém? Pronto, já preguei, vamos parar? Vamos? Já deu meu horário. Amém? Olhem para cá. Olhem para cá. É ótimo você estar aqui. Mas no Salmo 100 que ela leu, eu devo entrar na presença de Deus com ações de graça. Eu devo entrar na presença de Deus com louvor. E eu devo entrar na presença de Deus com adoração. Quem é que entrou com ações de graça hoje aqui? Você teve o pão, você teve o alimento, e você está tendo saúde. Eu não vou pedir para você dar um glória nem um aleluia, mas dá para você dizer graças a Deus. Nesse graças a Deus.
Houve um milagre de restauração na tua alma hoje aqui. A tua alma está sendo restaurada nessa ação de graça. Você chega com louvor na presença de Deus, como foi a introdução desse culto dentro da liturgia. Você chega com louvor. E você vai chegar com adoração. A adoração é se prostrar, reconhecer o que Ele é, o que Ele faz. Então, seja uma testemunha viva. Aonde você estiver, seja uma pessoa que venha testemunhar de Cristo. O capítulo 2, eles recebem um batismo com o Espírito Santo. O capítulo 3, o primeiro milagre da igreja primitiva. Primeiro, da igreja, não tenho ouro e não tenho, mas o que eu tenho eu li. Eu não tenho ouro e não tenho prata hoje aqui, mas o que eu tenho eu li. Receba saúde em nome do Senhor Jesus. Aí sentado você pode receber uma cura hoje aqui. Aí sentado Deus está curando a tua alma que está doente. Eu vi o jovem aqui no grupo de louvor quando ele falava sobre Cristo e falava sobre o Apocalipse também. Mas olhem bem para cá. Receba saúde. Quando eu vejo um grupo de jovens aqui louvando, eu penso muito bem na estatística que foi feita há pouco tempo, que todos os jornais brasileiros divulgaram. O maior índice de depressão está atingindo os jovens, de ansiedade. Nós tivemos quase 300 mil suicídios no ano passado. Eu pergunto, o que é isso? É uma alma doente. É uma alma que não tem Cristo, mas o Senhor lhe dá saúde, levanta. Hoje você vai sair daqui com saúde nessa noite. Tudo quanto é mal que afeta a tua vida saiu agora. Diga, Jesus curou a minha alma. Oh, teclamalabás. A presença dele aqui é real nessa noite. Oh, malá. Quem é que ainda consegue glorificar? No capítulo 5 de Atos há uma morte por causa de uma mentira. No capítulo 6 se institui os diáconos da igreja. Capítulo 7, eu vejo jamais uma testemunha de Cristo morrendo martirizado. Ele se chama Estevão. Estevão começou a pregar desde a chamada de Abraão. E Estevão ali, conforme ele ia pregando, conforme ele pregava, o seu rosto brilhava. Irmãs, as irmãs têm que cuidar da sua pele, os irmãos têm que cuidarem. Mas não é nada que você coloca sobre o rosto que lhe dá alegria. Lá em Provérbios está escrito assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Como está o seu coração hoje? Alegre ou triste? Só os corações alegres, ele consegue dar um glória de gratidão. Levante a mão, eu quero ver os corações alegres. Vamos ver, uma pergunta bíblica para vocês. Outra vez os digo, regozijai-vos. Que epístola é essa que Paulo falou? A epístola aos Filipenses. Paulo estava na prisão e escreveu a carta aos Filipenses. E ele diz:
outra vez os digo, regozijai-vos, outra vez os digo. Quem está preso me escreve uma carta para mim me regozijar, é o imperativo. Outra vez os digo, regozijai-vos. E hoje? Coração triste ou alegre? Deus está libertando hoje aqui. Deus está te dando uma libertação espiritual. Pode glorificar que Ele está te dando. Você crê que ainda Ele está te dando uma libertação? Glorifique a Deus nessa noite. Quem é que crê e pode dar um brado de aleluia? Olhem para cá. Olhem para cá. No capítulo 9, Paulo se converte. No capítulo 13 de Atos Apóstolos, ali na igreja de Antioquia, tinha profeta, doutores e sábio. E o Espírito diz: apartai-vos a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Nesta noite aqui, esteja disposto a fazer a obra de Deus. Esteja disposto a ganhar a alma. Oh, Allah. Deus está levantando alguém aqui hoje. E Deus está te levantando com tanta graça que você não vai precisar falar nada. Você vai chegar naquele lugar hoje e alguém vai ver uma diferença em você. E essa diferença é o Espírito Santo que colocou dentro de você hoje aqui nessa noite. Você não vai falar nada. Você vai ver que demônios vai cair de um lado e de outro. Diga comigo assim: Galácia, Macedônia e chegou na Ásia Menor. Olha bem toda a trajetória do Evangelho para chegar até nós. Aonde você está fazendo parte do corpo de Cristo aqui na terra. Toda essa trajetória. Porque, irmãos, quem é que não quer vir à igreja, um culto? Olha, eu estou te dando um carro, estou te dando uma linda casa lá no Morumbi, estou te dando o último carro. Todos nós queremos, estou te dando um emprego na multinacional, todos queremos ouvir isso, mas nós temos que adquirir a responsabilidade de ouvir. Porque o Evangelho é 3 coisas. Ele tem que ter renúncia ao Evangelho, tem que ter sofrimento e tem que ter gratidão. Então o Evangelho é isso, é renúncia, é sofrimento, não é vida de mil maravilhas. Eu estou falando porque completa 20 anos, porque essa igreja vive no Evangelho. Quem é que crê e pode dizer? Pode dizer um glórias a Ele aí agora. Quem é que crê que Ele está presente aqui, glorifique a Deus nesse momento. Olhem bem para cá. A igreja, ela teve o seu caminhar. Nenhuma cidade, o que eu falo para alguns amigos hoje, nenhuma cidade que Paulo entrou, ele saiu dali com riqueza, ele saiu, não, toda a cidade quase, ou ele saía apedrejado, ou lançava em prisão. A igreja não está sofrendo nada disso que Paulo sofreu.
E por que ficamos questionando na vida cristã? Parece que não chega a minha vitória a Deus, parece que não chega a minha bênção. Não! Viva a vida cristã! Oh. Quando Paulo chega na Macedônia, ele procura um lugar para orar. Quando ele está ali orando, todos os dias um demônio falava: esses são filhos de Deus Altíssimo. É igual um amigo meu, ele foi pregar numa igreja, aí depois acabou o culto, o Ivan de Ávila Espíndola, já dorme no Senhor, foi deputado. Aí ele falou: olha, pastor, como o senhor pregou tão bem? Aí ele falou: o demônio já tinha me falado, para você não cair nos elogios. E ali, quando Paulo saía para a oração, aquele demônio falava: vocês são filhos. Olha, Paulo não caiu, Paulo não dava ousadia para aquele demônio. Paulo tinha um propósito, que a igreja tem um propósito, que é Cristo. Você que é um pregador, não se caia nos elogios, prega o que é o Evangelho. E ali o que houve? Paulo, foi um dia, foi 2 dias, até que um dia Paulo falou: demônio, sai dela. E aquilo se divulgou na cidade. Esses homens trazem costume que não são nossos. Lançaram Paulo aonde? Na prisão. Paulo chega no capítulo 17, ele está pregando na igreja dos Tessalonicenses. Ele diz: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram: não, nem sabemos que é Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Olha aqui, ó. Olha, Paulo em Filipenses, ele diz assim: as casas do imperador, eles ouviram. Quem é que ia lá dentro do império para pregar o Evangelho? Porque os imperadores queriam adoração para si. Quem é que chega lá? Mas Paulo, mesmo preso com 4 soldados, diante dele, Paulo pregou a todos. Você não está preso, você está livre. Seja o mensageiro do Evangelho. Amanhã traga uma alma para Cristo. Amém? Amém? Olha aqui, encerrando. Preste bem atenção. A igreja primitiva, para ela crescer, ela cresceu em alguns pilares. Primeiro, ela cresceu na oração. Cresceu na oração. Segundo, a igreja primitiva cresceu na doutrina. Não se confunda doutrina com os usos e costumes. Doutrina é uma coisa, usos e costumes é outra. Ela também cresceu na comunhão. E a igreja primitiva cresceu no partir do pão. Quantos pilares? Quantos pilares? Quais são? Doutrina, oração, comunhão e partir do pão. Quando a irmã aqui no devocional, ela falou: agora se abrace, se cumprimente. Você sabe que num abraço seu e um sorriso seu eu posso ser curado? Dependendo da maneira como eu cheguei no culto, esse teu abraço pode me restaurar. É o que aconteceu hoje aqui nesse culto. Muitos foram restaurados.
Para que uma igreja cresça, ela precisa permanecer na doutrina. O que é doutrina? Ter conhecimento de Deus, ter conhecimento de Cristo, ter conhecimento da ressurreição, da salvação. Isso se chama doutrina. A comunhão, não havia entre eles necessitado algum, porque eles repartiam. Eles repartiam. E a comunhão fraternal, o amor de se confraternizar. E o partir do pão. Então, são essas 4 bases para que uma igreja cresça. Amém? Quais são as 4 bases? Oração, comunhão, o partir do pão e as orações. Agora, quem está ao teu lado, você tem comunhão com ele, então diga: eu lhe amo, meu irmão. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.